Laroê, povo da Calunga, Laroê, povo da Quimbanda, que quem fala é a Mameto Ninganga. Bom, eu estou com conjuntivite, tá, gente? Mas isso não me impede de fazer o vídeo. O tema de hoje é... Me pediram para falar sobre Exus que não fazem parte da lei do Senhor Maioral, tá? Então, eu vou falar de acordo com a minha experiência, de acordo com aquilo que eu conheço e o que eu já vi, né, durante toda a minha vida aí, tá bom? Peço desculpas pela voz, pela aparência, mas é porque eu tô numa crise alérgica brava e ainda juntou com uma conjuntivite, né? Esse tempo aí não tá ajudando a gente. Enfim, vamos lá. Nós temos, né? Eu sempre gosto de... Na verdade, gente, as classificações elas são só didáticas, tá? Eu não posso afirmar que esses são os nomes e etc, tá bom? Mas é fácil da gente entender um pouquinho como funciona do outro lado. Então, nós temos os Exus, que pertencem à lei do Seu Maioral, então estão vinculados a ele, tá? Se não for diretamente, eles estão vinculados de alguma forma através de outros Exus dentro de uma hierarquia. E temos também outros Exus, tá? Dentro da concepção, vamos dizer assim, acho que da Umbanda, se eu não me engano, e até eu já usei esses termos em alguns vídeos passados, eles chamam de Exu pagão, tá? Eu particularmente não gosto desse termo, porque Exu não é batizado nunca. Ele não faz parte do cristianismo, né? E o batismo, na verdade, nem o batismo pertence ao cristianismo, tá, gente? Vamos corrigir isso. João Batista, que quem instituiu, ele era judeu, tá bom? Ele não era cristão, nem existia o cristianismo naquela época, mas enfim. Então, digamos assim, que não são Exus que foram de alguma forma consagrados ou iniciados, talvez dentro de uma lei do Senhor Maioral, tá? Eu não sei afirmar exatamente como é esse processo lá. E me pediram para falar um pouco sobre eles e como nós conseguimos reconhecer, né, um ou outro. Veja, pensar em vibração é quase que impossível, em energia, tá? Por quê? Um Exu dessa categoria, eles não vibram iguais eguns, por exemplo, né? É muito comum pessoas que sentem a presença desses eguns, que têm baixa densidade, né, vibracional, passarem mal, sentirem enjoo, dor de cabeça, blá blá blá. Não, né? A frequência que eles emitem é muito parecida com o Exu, né, que pertence à lei do maioral, tá bom? Então, por questões de vibração e energia, a princípio não, tá? A não ser quando você conhece como médium incorporante, você conhece a energia do teu Exu, tá? Do Exu que você trabalha, e você sente uma energia diferente. Então, você sabe que não é aquele Exu, mas pode ser outro, tá? Na mesma categoria. Ou não, pode ser um desses, tá bom? Então, assim, por energia é muito difícil. Por que muitas vezes, em algumas casas, né, é proibido incorporações fora do terreiro, seja na quimbanda, seja na umbanda, não importa. Porque, querendo ou não, dentro das casas, sendo uma tronqueira, uma casa de Exu, tá? Existe alguma proteção, tá? Para esse tipo de invasão que tem, tá? Existe, sempre existe, né? E vai evitar de alguma forma que o médium, né, seja enganado e incorpore uma outra entidade. Isso eu tô falando das firmezas e proteções dentro de casas que trabalham com incorporação, ok? Que sabem trabalhar.
Às vezes isso também não é suficiente, tá? Muitas vezes a própria pessoa, né, traz um Exu desses, tá? Por várias situações. A primeira delas, que eu já vi, né, algumas vezes, é porque a pessoa não tem um Exu frenteiro que pertence à lei de maioral. Na verdade, é um Exu dessa categoria que nós estamos falando aqui, tá? Existe sim. Existem pessoas que não possuem Exu dentro da lei de maioral. E eles se intitulam, tá? Então vocês vão encontrar, né? Exu do lodo, Exu tranca-rua, Exu pombogira, sei lá, rainha da Calunga, do mar, enfim, tá? Esses dias eu vi até pombogira Lilith, certo? Então, é difícil, né, identificar. Quem pode identificar um Exu dessa categoria? Outro Exu, certamente, né? Se tiver um Exu em terra, o Exu do sacerdote, o Exu da sacerdotisa, o Exu do chefe da casa, não importa, né? Se ele for da lei de maioral, certamente ele vai saber quem está na frente dele. Isso vocês não tenham a menor dúvida, tá? Então, em algumas casas até eles deixam ali para que trabalhe, para que eles fiquem de olho, principalmente se for o Exu da pessoa, tá? Para ver se lá na frente, de repente, eles entram em acordo e esse Exu acaba entrando em alguma falange, né, mais apropriada, tá? Aí é feito acordos, etc. Ou não, de repente o Exu tá muito confortável no universo dele e ele não quer saber de nada disso, tá? Eu tenho um caso, ok? Então, é o Exu da pessoa, tá? Então, muitas vezes, as casas permitem que ele trabalhe, né? Porque ele tá querendo trabalhar. Não seria justo ser expulsando, dando pé na bunda, não. Aí o Exu, o chefe da casa, né? O Exu-chefe, vai acabar entrando, conversando e entrando em acordos para ver se ele vai para um outro patamar, tá bom? Eu tenho uma pombogira, que é a dona Sete Saias do Cabaré, que ela foi pombogira dessa natureza, ela conta essa história, né? Que ela chegou e aí ofereceram, não sei que época da vida espiritual dela, ofereceram para ela a possibilidade dela ser uma pombogira, Sete Saias, da lei de maioral, né? E ela aceitou, tá? Mas ela já foi uma pombogira fora da lei, tá? Vamos chamar de fora da lei, que é mais fácil, tá? Certo? Hoje não, hoje é uma pombogira muito formosa, trabalha muito forte, né? Dentro do povo da Lira, né? Ela conseguiu crescer, né? Ela é bastante ambiciosa. Ela conseguiu crescer dentro da falange das Sete Saias, tá? Do Cabaré. Essa é a história que ela conta. De todos os Exus pombogiras que eu trabalho, ela é a única que eu sei dessa história, tá? Os outros eu não sei. Tem alguns Exus pombogiras que nunca foram, algum fora da lei, tá? Eles já foram escalados diretamente para as falanges do seu maioral. Existem outras possibilidades, que aí eu posso citar até um caso meu, né? Que foi enviado um Exu desses fora da lei, referente a uma demanda que me foi mandada. Hoje, eu citei ele em alguns vídeos, hoje é um aliado, não é meu amigo, tá? Ele é um aliado, eu cuido dele, ok? E, se precisar, eu até trabalho com ele, tá? Não incorporada, né? Eu não aguento incorporar, eu incorporei uma vez só. Porque ele quis, porque quis. Foi até o meu sacerdote me acompanhou,
né, na Calunga, porque ele não podia ser incorporado num terreiro, porque ele não entraria. E pra mim foi terrível, porque a densidade dele era muito maior, eu não estava acostumada, eu acabei no final passando mal, tá? E eu tava dentro da Calunga. E eu já era bruxa da Calunga na época, né? Então, para vocês entenderem um pouquinho, às vezes, como é complexo trabalhar com eles, tá? Então, assim, normalmente pode ser enviado por demanda, tá? Pode ser trazido por algum tipo de atração, por exemplo, tem um vídeo que eu falo, né, dos amigos secretos, né, que normalmente são eguns, quiumbas, embora alguns digam que esses Exus sejam quiumbas melhorados. Eu acho que eles já passaram, né, em matéria de hierarquia, eles já passaram por isso, entendeu? Eles já não são mais efetivamente, vamos pensar em hierarquia, tá? Um quiumba. Ele tá muito além disso já, né? Ele se comporta como Exu, muitos têm poderes tão grandes quanto Exus, tá? Possuem falanges, muitas dessas falanges são compostas, assim, de quiumbas e eguns, tá? E existe uma organização deles lá que é inegável, né? A gente não pode ter preconceito, tá? Que eles são muito poderosos, são. Esse Exu, né, fora da lei, que hoje eu tenho uma certa aliança, ele de uma certa forma me ensinou muita coisa, tá? Sobre isso, ok? Bom, então existem sim, né, médiuns que carregam esses Exus e com o tempo podem ser trabalhados ou não. Tem alguns que não aceitam e o próprio médium nega, acabou, né? Normalmente não fica na casa, enfim. Bom, sem o Exu chefe, como que você identificaria um Exu, né, que eu tô colocando esse nomezinho fora da lei? Olha, gente, um médium vidente treinado, ele consegue identificar, tá? Ele consegue, porque embora a entidade apareça com roupas, tudo, né, pomposo, e às vezes fala muito bem, eles são danados, são inteligentes, né? Claro que são. Foram seres humanos, né? Nós não somos. Não subestime. São, inclusive, excelentes magistas também. Um vidente bem treinado consegue identificar a diferença de um Exu que pertence à lei de maioral e um Exu que não pertence, tá? Existem algumas características, né, principalmente uma aura que eles carregam, tá? O Exu, que faz parte da lei do seu maioral, ele tem uma aura diferente, tá? E um Exu que não faz parte, não tem aura, ele não brilha como outro Exu, né? Outra característica, aí foi uma sacada minha, tá? Quando a pessoa está incorporada com Exu ou com Bogira, presta atenção nos olhos do médium. O olho brilha. Se você não consegue identificar, porque você não é vidente, certamente você vai ver uma diferença no olhar, tá? Isso é uma dica que eu dou, que o olho brilha. Tem, né, um ponto que fala, né, do Orixá Exu, né, que tem brilho nos seus olhos, enfim, tá? Presta atenção, ok? De outra forma, através de pontos, né? Normalmente, esses Exus fora da lei, como eles não fazem parte de uma hierarquia estruturada, eles podem dar o nome que eles quiserem, mas eles não têm o conhecimento dessa hierarquia da lei de maioral, tá? Então, os pontos cabalísticos deles não seguem essa regra. Então, um sacerdote bem treinado, ele não precisa estar nem incorporado. Um sacerdote bem treinado,
ele pergunta o nome do Exu, pergunta o reino do Exu, e ele olha o ponto, ele já nota que tem coisa errada. Tá? Porque o nome cabalístico, é claro que cada Exu, cada pombogira tem seu nome cabalístico, né? E o ponto dele é único. Ele faz e é dele, certo? Às vezes ele traz o ponto da falange, mas tem sempre algum detalhezinho ali que identifica, né, o nome dele. E assim, existem regras, algumas regrinhas de Exus de encruzilhada, Exus de calunga menores. As de calunga maior e menor são bem parecidos, mas são tudo calunga. Exu de mata, de lira parecido com de encruzilhada. Tentando lembrar os reinos aqui. Enfim, né? Calunga também muda internamente, né? Às vezes, mas você percebe que é calunga, por exemplo, encruzilhada da calunga, entendeu? Você identifica no ponto. Fica claro para um sacerdote bem treinado se o reino, pelo menos o reino, tá de acordo com o que ele tá falando. Né? Mas isso aí, os sacerdotes sabem identificar. Sacerdotes realmente sabem identificar, tá? Então, se você não é vidente e o Exu-chefe ali, ou ele autorizou, porque às vezes ele autorizou, gente, né? Ele não falou, não é porque ele tá pactuando com isso, não. Ele não fala porque ele quer ver até onde esse Exu realmente está a fim de trabalhar e de repente ele quer crescer dentro da lei de maioral, tá? Então às vezes ele não fala, não é porque ele não sabe, tá? Exu não fala tudo, pra falar a verdade. Exu não fala pra gente nem 10% do que tá acontecendo. Ele pode falar depois. Na hora não, tá bom? Então, fica a dica aí pra vocês. Eu tô falando, o negócio tá bem. Fica a dica aí pra vocês de repente, como tentar reconhecer um Exu dessa natureza, tá? Mas não tenham preconceito. Antes de mais nada, a gente precisa entender o porquê aquele Exu está ali, tá bom? E muitas vezes mesmo uma demanda, no final se torna um grande aliado, tá bom? Beijo da Mameto, Laroê, povo da Quimbanda, Laroê, povo da Calunga. Tchau, tchau.